nessa nossa interação, certamente as pessoas que lidam com os casos confirmados ou não, né, ou mesmo que sejam os casos suspeitos, ficam com aquelas dúvidas. Será que o TDAH tem cura? Como deve ser o tratamento desse transtorno? Quais os profissionais adequados para tratar pessoas com TDAH? Então, você poderia nos dizer algo nesse sentido, Jéssica? Fique à vontade. Sim, uma coisa importante da gente pensar sempre é que transtorno mental não tem cura. Nenhum transtorno mental tem cura. E a gente está falando de um transtorno neurológico, né? Então, aquela disfunção neurológica, ela vai estar presente sempre ali, né? O que vai acontecer são os tratamentos e os manejos de comportamento que dá a possibilidade de remissão. Então, os sintomas, eles podem desaparecer, né? Não quer dizer que não tem cura, que vai ter aqueles sintomas para sempre, não. Mas que para a gente ter ideia de que vai precisar de acompanhamento constante. Não é assim, um mês de acompanhamento, pronto. Um mês de medicação, pronto. Não, é um processo. O tratamento é um processo muito delicado também. Então, o tratamento ele envolve, no mínimo, 2 profissionais, que é o psiquiatra, que vai entrar com a medicação, e o psicólogo, preferencialmente da terapia cognitivo-comportamental, né, que envolva comportamento, ou análise do comportamento também, que são hoje as terapias psicológicas que têm mais evidência científica no tratamento da maioria dos transtornos. Então, o que eu vou começar pelo psicólogo, né, gente? Puxar a sardinha aqui um pouquinho. O que o psicólogo da terapia cognitivo-comportamental vai fazer? Ele vai fazer a educação emocional da criança, porque isso vai ajudar a criança a entender suas emoções e quais comportamentos ele tem quando ele tem aquela emoção e quais comportamentos são melhores para ele ter naquele momento. Outra coisa que também é responsabilidade do psicólogo da TCC, vou chamar de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? É ajudar a criança a compreender o transtorno. A gente não fica com uma criança que tem um transtorno de TDAH e não fala com ela sobre isso, fica ali só tratando. A gente ensina sobre o transtorno. Olha, os seus comportamentos são por isso, né? Como a gente pode melhorar isso? Na maioria das vezes, o psicólogo precisa orientar e construir e organizar junto aos pais e à criança uma rotina. É imprescindível que uma criança com TDAH tenha uma rotina. Na verdade, gente, todo mundo precisa de rotina. Mas uma criança com TDAH, ela precisa muito de uma estruturação, né, do ambiente dela, para ajudá-la a melhorar o seu comportamento, porque aí ela vai saber o que é esperado dela. Então, e com os pais, muitas vezes o psicólogo precisa promover o auxílio para que os pais alcancem um processo de comunicação firme e gentil, não é para ser autoritário. O TDAH ele não funciona com regras demais, tem que ter uma flexibilidade. Não pode nem ter regras de menos, nem regras de mais, precisa existir flexibilidade. Então, os pais precisam aprender que é preciso ter limites bem definidos, é preciso ter firmeza na comunicação, mas também é preciso ter gentileza, é preciso ter acolhimento às emoções quando a criança erra, né? E também ajudar a criança a compreender quando ela erra e quando ela acerta. Então, a terapia com o psicólogo, a psicoterapia do TDAH, ela vai muito para esse lado, para compreender o transtorno, para ajudar na organização e planejamento, e também fazer um treinamento das funções executivas
que são justamente as funções que estão mais prejudicadas no TDAH, que é planejamento, execução, tomada de decisão, né, racionalização de pensamento e tudo isso. Aí a terapia medicamentosa, que geralmente é passada pelo psiquiatra, mas também pode ser pelo neuropediatra. Geralmente existem duas fases da terapia medicamentosa, porque a gente trabalha com estimulantes. Tem dois que são muito conhecidos, que é o metilfenidato e o dextroanfetamina. Né, que essa dextroanfetamina até teve um tempo que estava circulando muito nas universidades, porque as pessoas usavam para estudar. Esses medicamentos também são conhecidos como pelo nome comercial, que pode ser a Ritalina e também o Concerta. São os nomes dos mais utilizados atualmente. Quais são as fases dos medicamentos, do processo medicamentoso? Geralmente, o médico ele começa com a medicação de curta ação. Então, ele vai estimular rapidamente o cérebro para aqueles hormônios que estão faltando. E a criança vai tomar, vamos dizer assim, 4 comprimidos ao dia. E aí o médico vai ajustando a dosagem da medicação. Né? Então, quando ele encontra a dosagem que possibilita um comportamento mais adequado, uma aprendizagem mais adequada, aí aos poucos ele vai passar do comprimido de curta ação para o de longa ação. Então, se a criança tomava 4 vezes ao dia, ela vai passar a tomar 2 vezes ao dia, para não precisar tomar no meio da aula, por exemplo. E aí até ser 1 vez ao dia, né? Talvez ele precise mais nas atividades da manhã ou mais nas atividades da tarde. Ele não precisa ficar estimulando o cérebro o tempo todo. Inicialmente vai acontecer isso, até achar a dosagem ideal. E depois ele passa para a dosagem de longa ação, que é quando é menos comprimidos ao dia, né? Mas além do psicólogo e do psiquiatra, né, que pode ser também o neurologista, ou o neurologista e o psiquiatra trabalhando junto, seria excelente, mas infelizmente não acontece com a frequência que deveria, também pode fazer o acompanhamento com o psicopedagogo, a depender do nível de atraso acadêmico que o TDAH possibilitou para aquela criança. Toda criança vai ter dificuldade de aprendizagem? Sim. Algumas em um nível maior, outras em um nível menor, né? Então, depende muito de cada caso. De cada caso, a gente precisa estudar e precisa perceber quais são as necessidades daquele caso. Respondi? Ficou claro, gente? É que eu falo um pouco rápido, às vezes. Sim, ficou claro, Jéssica. E como você disse, assim, todas as crianças vão ter uma dificuldade de aprendizagem, geralmente o que a gente vê, né? Porque se ele tiver a falta de atenção, então vai dificultar. Como é que ele vai aprender se ele não está focado na explicação do professor, se ele está lendo, mas não está compreendendo nada, então isso vai gerar dificuldade de aprendizagem, não é isso? E aquele que é hiperativo, como é que ele vai se concentrar se ele está a 1000 por hora, né? O tempo todo ali, muito agitado. Muito, né? Hiperativo, não. Uhum. Então, mesmo ele tendo um cognitivo assim, né, muito bom, ele vai ter a dificuldade por não se concentrar também, né? Está tão agitado que não se concentra naquilo que precisa no momento, né? Exatamente. Então,